A Espanha, um país conhecido pela sua vibrante cultura, paisagens deslumbrantes e história rica, atrai milhões de visitantes todos os anos. Das praias ensolaradas às cidades vibrantes, a Espanha parece um paraíso para muitos. Mas por trás dessa fachada de beleza e alegria, esconde-se uma realidade mais sombria, uma face frequentemente ignorada pelos turistas e obscurecida pelas lentes brilhantes dos cartões postais. Junte-se a nós, enquanto nos aventuramos além da superfície, explorando o lado obscuro da Espanha e revelando as histórias não contadas que lançam uma luz sobre os desafios complexos que esta nação enfrenta. Aninhada na Península Ibérica, a Espanha encontra-se estrategicamente posicionada como a porta de entrada entre o Mar Mediterrâneo e o vasto Oceano Atlântico, fazendo fronteira com Portugal a oeste e França e Andorra ao norte. A Espanha abrange uma tapeçaria de paisagens diversas. Das exuberantes colinas verdes do norte, carinhosamente apelidadas de Espanha Verde, às planícies áridas da Andaluzia no sul, a geografia da Espanha é tão variada quanto a sua história. No coração do país, a extensa meseta central domina a paisagem, enquanto a costa do Mediterrâneo, pontilhada por cidades vibrantes e aldeias encantadoras, atrai visitantes de todo o mundo. As Ilhas Baleares, um arquipélago no Mediterrâneo, e as Ilhas Canárias, localizadas ao largo da costa da África, adicionam ainda mais beleza natural a este país cativante. E no centro de tudo isto, encontra-se Madrid, a capital vibrante da Espanha, um centro de cultura, história e poder político. A história da Espanha é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com os fios de muitas culturas e impérios. Desde os primeiros assentamentos até a Era Moderna, a Espanha testemunhou a ascensão e queda de civilizações, a convulsão da conquista e o florescimento da arte, cultura e inovação. Os romanos deixaram a sua marca indelével na arquitetura, direito e idioma da Espanha, enquanto a influência moura, que durou séculos, ainda é visível na beleza intrincada da Alhambra e na vibrante tradição flamenca. A reconquista cristã marcou o fim do domínio mouro, mas não antes que a Espanha se estabelecesse como um centro global de comércio e exploração. No entanto, o século XX trouxe consigo um novo conjunto de desafios, com a Guerra Civil Espanhola a deixar cicatrizes profundas na psique da nação. A ditadura subsequente de Francisco Franco lançou uma sombra longa sobre a Espanha, e os seus efeitos ainda ressoam hoje, enquanto o país luta com as disparidades regionais, as crises econômicas e as complexidades de uma sociedade em constante mudança. Por trás da fachada de praias ensolaradas e cidades vibrantes, uma realidade mais sombria se esconde. A Espanha, apesar do seu estatuto de país desenvolvido, luta contra um problema crescente de pobreza, frequentemente escondido à vista dos milhões de turistas que visitam as suas costas todos os anos. Um relatório da ONG Intermon Oxfam revelou a disparidade chocante entre os ricos e os pobres em Espanha, destacando o fosso crescente que ameaça dividir a sociedade espanhola. A Fundação Caritas Foessa, numa investigação aprofundada sobre pobreza e exclusão social em Espanha, descobriu que uma parte significativa da população vive à beira da pobreza, lutando para sobreviver com os seus rendimentos magros. Capítulo 4. Rostos da luta. O impacto da pobreza em Espanha é generalizado, afetando várias fações da sociedade. Os jovens enfrentam uma batalha difícil no mercado de trabalho, com as taxas de desemprego juvenil a disparar, deixando muitos a sentirem-se desiludidos e desencorajados. As mães solteiras enfrentam uma luta dupla, equilibrando as exigências da paternidade com a luta para sustentar as suas famílias com rendimentos limitados e apoio social inadequado. Os imigrantes, atraídos para a Espanha pela promessa de uma vida melhor,
encontram frequentemente discriminação e oportunidades limitadas, relegados a trabalhos precários e condições de vida precárias. A luta para pagar renda nas grandes cidades tornou-se insustentável para muitos, forçando as famílias a viver em bairros afastados ou a recorrer a ocupações ilegais para colocar um teto sobre as suas cabeças. Capítulo 5. O pesadelo do aluguel e dos preços dos imóveis. A crise habitacional na Espanha, alimentada pelo aumento dos preços de aluguel e imóveis, atingiu proporções alarmantes, deixando muitos espanhóis presos num ciclo vicioso de insegurança habitacional. A proliferação de plataformas de aluguel de curto prazo, embora lucrativas para alguns proprietários, despojou as cidades espanholas de moradias acessíveis, levando a um aumento acentuado nos preços de aluguel. A turistificação urbana, embora impulsionadora da economia, teve um custo humano, deslocando residentes de longa data e erodindo o tecido social de muitas comunidades. Em cidades como Madrid e Barcelona, a procura por moradias acessíveis ultrapassa em muito a oferta, deixando muitos a lutar para encontrar um lugar para chamar de lar. Capítulo 6. Cañada Real, uma sombra na sociedade espanhola. Nos arredores de Madrid, encontra-se a Cañada Real, uma favela extensa que se tornou um símbolo gritante da pobreza e da exclusão social em Espanha. Lar de uma população estimada em mais de 7.000 pessoas, a Cañada Real é uma das maiores ocupações ilegais da Europa, atormentada pela pobreza, crime e falta de infraestruturas básicas. As condições de vida na Cañada Real são terríveis, com os residentes a viverem sem água corrente, saneamento adequado e acesso a cuidados de saúde e educação adequados. A comunidade é frequentemente estigmatizada e marginalizada, apanhada num ciclo de pobreza do qual é quase impossível escapar. Capítulo 7. Narrador principal. Las 3.000 viviendas. Uma história de esperança e desespero. Narrador principal. Em Sevilha, uma cidade conhecida pela sua arquitetura deslumbrante, história rica e cultura vibrante, outro bairro problemático luta contra a pobreza e a exclusão social. Las 3.000 viviendas, um conjunto habitacional extenso originalmente concebido para fornecer moradias acessíveis, tornou-se sinônimo de pobreza, crime e estigma social. A falta de investimento e oportunidades deixou a comunidade à deriva, atormentada por altas taxas de desemprego, abuso de substâncias e violência de gangues. Narrador principal. Apesar dos desafios, os residentes de Las 3.000 viviendas demonstram uma forte sensação de comunidade e resiliência, agarrando-se à esperança de um futuro melhor para si e para os seus filhos. Capítulo 8. Racismo. A mancha escura. Apesar da sua imagem de país acolhedor e diverso, a Espanha não está imune à praga do racismo. Os incidentes recentes de abuso racista, direcionados ao jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior, lançaram luz sobre a presença persistente do racismo na sociedade espanhola. Estatísticas do Ministério do Interior revelam um número preocupante de crimes de ódio relatados todos os anos, destacando a realidade perturbadora do racismo que muitos espanhóis de ascendência africana e minoritária enfrentam diariamente. No entanto, a verdadeira extensão do problema continua obscura, com muitas vítimas relutantes em denunciar incidentes de racismo devido ao medo de retaliação, falta de confiança no sistema judicial ou uma sensação de resignação. Capítulo 9. Tráfico. A porta de entrada. A localização geográfica estratégica da Espanha, situada entre a África, a Europa e as Américas, tornou-a um importante centro de tráfico de drogas, armas e seres humanos. A extensa linha costeira do país, particularmente a costa galega e o Estreito de Gibraltar, há muito que são pontos críticos para operações de tráfico,
explorando as vulnerabilidades nas fronteiras marítimas da Espanha. La Línea de la Concepción, uma cidade no sul de Espanha situada na linha de frente da rota do tráfico de drogas, testemunhou em primeira mão o impacto devastador do tráfico. A cidade está presa num ciclo vicioso de pobreza, crime e violência, com as redes de tráfico a infiltrar-se no tecido social, explorando os desesperados e os despossuídos. Capítulo 10. Violência extrema contra mulheres. Uma crise nacional. A Espanha está a braços com uma crise assustadora de violência contra as mulheres, com estatísticas assustadoras a revelar a prevalência de violência de gênero no país. Desde 2003, mais de 1.000 mulheres foram assassinadas pelos seus parceiros ou ex-parceiros, deixando para trás famílias destroçadas e uma sociedade em choque. Apesar dos esforços para combater a violência contra as mulheres, os desafios permanecem. Os críticos argumentam que o sistema judicial precisa de fazer mais para proteger as vítimas, e que são necessários recursos adicionais para apoiar as mulheres que sofrem violência doméstica. A luta pela igualdade e o fim da violência contra as mulheres continua a ser uma batalha difícil em Espanha, exigindo uma ação concertada e sustentada de todos os setores da sociedade. Enquanto a nossa jornada pelo lado obscuro da Espanha chega ao fim, somos deixados com um profundo apreço pela complexidade dos desafios enfrentados por esta nação cativante. Dos problemas profundamente enraizados da pobreza e desigualdade, à luta pela justiça social e igualdade, a Espanha encontra-se numa encruzilhada. No entanto, em meio à escuridão, vislumbramos faíscas de esperança, a resiliência do povo espanhol, o seu espírito inabalável e a sua determinação inabalável em criar um futuro melhor. Ao lançarmos luz sobre estas questões prementes, esperamos inspirar uma conversa, promover a empatia e estimular a ação. Pois somente através de um esforço coletivo, podemos esperar abordar o lado obscuro da Espanha e criar uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável para todos.